a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso canal, a este momento de celebração. Vinde, cantemos ao Senhor com alegria, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação, apresentemo-nos diante dele com ação de graças e celebremos com cânticos de louvor. Que alegria ter você conosco mais uma vez. Estamos nesse mês celebrando 5 anos da Igreja Presbiteriana Independente em São Carlos. A nossa congregação é muita alegria, estamos muito felizes por causa disso. Deus quer de nós que ouçamos a sua palavra e que possamos fazer isso nas nossas casas nesse momento e pregá-la e levá-la às outras pessoas. E é com alegria que Deus nos mandou a este lugar e juntos com a Catedral Evangélica, com a Igreja Presbiteriana Independente de Araraquara e a Secretaria de Evangelização, nós estamos aqui nesse projeto, plantando essa Igreja Presbiteriana Independente. Então, eu quero pedir para você nesse momento, que você que se reúne conosco, louve com alegria, participe deste momento de culto. Vamos orar então para agradecer? Deus de toda a graça, nosso Pai Celestial, nós humildemente, Senhor, te agradecemos por todas as bênçãos que graciosamente nos tem concedido, como a vida, como a saúde, a segurança, Senhor, o trabalho, o lazer, pelas amizades e pela tua maravilhosa criação. Obrigada porque o Senhor tem sido misericordioso e bondoso conosco. Acima de tudo, nós te louvamos e te bendizemos pelo seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pela sua morte, pela sua ressurreição, pela vida concedida pelo Espírito Santo e a esperança que nós temos hoje. Senhor Deus, e acima de tudo, agradecemos, porque o Senhor nos chamou para essa cidade, para estarmos aqui em São Carlos, ó Deus, plantando um pedacinho desse teu reino. Nós te damos graças e te louvamos, porque é Deus soberano, imensamente amoroso e poderoso. Nós oramos a ti no nome de Cristo Jesus. Amém, amém, amém. Comigo a leitura de Efésios 1, de 3 a 14, que diz o seguinte: Bendito Deus
e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça. Para ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele a dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, a quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Eu convido você nesse momento a ter um momento de silêncio, abaixar sua cabeça e orar ao Senhor pedindo perdão pelos seus pecados. Misericordioso Deus, nós confessamos, ó Pai, que pecamos, que muitas vezes não conseguimos fazer aquilo que gostaríamos de fazer, o bem, de dar testemunho da Tua palavra, de ser, ó Deus, exemplo de conduta. E assim, Senhor, nós magoamos as pessoas à nossa volta. Acabamos, ó Deus, ferindo a Tua criação. Acabamos, ó Deus, ignorando a Tua vontade, Senhor. E na ânsia de sermos independentes, queremos fugir da Tua presença. Tentamos, e é bem verdade, Senhor Deus, que nós não conseguimos. O nosso pecado está diante de nós, por isso nós te pedimos perdão, Pai. Tem compaixão e perdoa os nossos pecados. Nós clamamos, Pai, através do seu Filho Jesus Cristo, pelo sangue derramado na cruz, ó Deus, por nós. Seja misericordioso conosco. Que o teu Santo Espírito, Senhor Deus, nos vivifique, nos dê a oportunidade de servir novamente, de fazer aquilo que é correto, daquilo que é certo, ó Deus. Aviva em nós, ó Pai, o amor, a graça, a misericórdia. É na certeza, Pai, do teu perdão que nós depositamos a nossa confiança. E é nessa certeza também, Senhor, que nós celebramos, que nós bendizemos e que nós adoramos a Ti. Porque sabemos que em Cristo Jesus somos restaurados, renovados e redimidos. Nós oramos a Ti nesse momento agradecidos, no nome de Senhor Jesus. Amém. Pois pela morte de Cristo na cruz nós somos libertos. E os nossos pecados são perdoados, diz a palavra do Senhor. Que você possa nesse momento ouvir e receber a remissão dos seus pecados em Cristo Jesus. Que o Santo Espírito queime o seu coração nessa hora e você tenha a plena convicção do perdão. Nós, perdoados que estamos e somos em Cristo Jesus. E é por isso, porque Ele ouve o nosso clamor e Ele nos perdoa, que nós podemos louvar, cantar, bendizer ao Senhor, render glórias com alegria. E por isso eu chamo você nesse momento a louvar conosco através dos nossos cânticos congregacionais. Olá, amados que acompanham o trabalho da Igreja Presbiteriana Independente de São Carlos. Nós estamos felizes porque estamos comemorando 5 anos desde a inauguração desta congregação aqui de São Carlos, ocorrida no dia 10 de julho de 2016. Os trabalhos começaram um pouco antes, mas como sede, a nossa primeira sede da igreja aqui nesta cidade foi inaugurada
há 5 anos atrás. Por isso nós estamos felizes e nós temos seguido o bom pastor. Então, este é o cântico que nós vamos cantar, porque nós ouvimos a voz do bom pastor, que é Cristo, né? Descrito lá no Evangelho de São João. Pelos bosques e campinas, pastoreio bom Jesus, junto às águas cristalinas, seu rebanho em paz conduz. Ele guarda assim minha alma e a protege em seu calor. Nas angústias ou na calma, vai comigo, bom pastor, sempre amável, tão clemente. Vai comigo, bom pastor, não me afligem os perigos e não temo a tentação. Ele sempre está comigo e sustém o seu bordão. Não me aflige nem a morte, cuja sombra hei de enfrentar. Ele é meu amparo forte, em que posso confiar, sempre amável, tão clemente. Vai comigo, bom pastor, sua mesa me prepara, pois minha alma quer nutrir. Minhas mágoas ele sara, com seu óleo vem ungir. Certamente que a bondade toda a vida fluirei, e do céu felicidade para sempre gozarei. Sempre amável, tão clemente, vai comigo, bom pastor. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há, me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao vida em mim. Não sou apenas servo, meu amigo me tornei. Te louvo,
louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Perto quero estar de Ti, Jesus. Quero Te adorar, quero Te louvar, quero testemunhar, quero falar do Teu nome, quero falar do Teu sacrifício. Queremos com nossas vidas louvar a Ti, engrandecer-Te e fazer-Te conhecido de todas aquelas pessoas que nos conhecem. Permite, Pai, através da assistência do Espírito Santo de Deus e da presença benfazeja do Espírito Santo de Deus na vida, na nossa vida e na vida de cada irmão. Permite, Pai, que nós sejamos Tuas testemunhas até os confins da terra. Ide pregar o Evangelho. Assim nos disse esse grande amigo, o nosso Salvador, Jesus Cristo, o nosso Senhor amado. Amém. Amém. Eu peço uma lata de leite, imploro um pedaço de pão, suplico que alguém me aceite. Por vezes o que eu ouço é um não, e sigo nas ruas pedindo. Parece que o tempo parou, na dor atroz que estou sentindo, na esperança que se acabou. É triste viver no abandono, saber-se que não é ninguém, não ter companhia nem dono, e nem fé que ainda vem. E hoje não tem pão nem leite, não tem gente a quem recorrer, que ouça, que ore e aceite o grito de quem quer viver. É triste viver no abandono, saber-se que não é ninguém, não ter companhia nem dono, e nem fé no que ainda vem. Deus dos desesperados, dos desvalidos que não tem lar, Deus dos desabrigados que não tem teto onde se abrigar, Deus dos desamparados, dos desprezados que não tem voz. recebe o nosso rogo, responde logo. Deus dos desesperados, dos desvalidos que não tem lar, Deus dos desabrigados que não tem teto onde se abrigar, Deus dos desamparados, dos desprezados que não tem voz. Recebe o nosso rogo, responde logo.
recebe o nosso rogo, responde logo por Jesus. Deus de amor, nesse momento nós oramos a Ti, Senhor Deus, pela iluminação do Teu Santo Espírito. Abençoa esse momento de ministração da palavra. Te agradecemos pela vida do reverendo Giovanni, Deus que está agora trazendo a palavra para nós. Abençoa a sua vida, o seu ministério, a sua família, Senhor. Também a sua igreja. Pedimos que o Senhor derrame bênçãos sem medida sobre a IPI de Tucuruvi, Senhor. Obrigada, Pai. Fala conosco nesse momento, aquece o nosso coração com a Tua palavra. Nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Olá, irmãos e irmãs da Igreja Presbiteriana Independente de São Carlos. Como é bom estar com vocês aqui, celebrando 5 anos de presença presbiteriana independente na cidade de São Carlos, 5 anos contínuos, seguidos de presença presbiteriana independente. Como eu me alegro em saber que vocês estão firmes no Senhor, firmes no Evangelho, perseverando no bom combate. O meu abraço saudoso a todos vocês. Gostaria muito de estar presencial, mas o momento não é para isto, não é mesmo? Muito obrigado à reverenda Gisele e ao Dioracio pelo carinho de sempre, pela acolhida de sempre. Grande amiga, grande amigo, um grande abraço a vocês. É muito bom estar aqui com vocês, juntos, podendo compartilhar da palavra de Deus. E hoje eu quero falar sobre algo que nós necessitamos muito em nossa vida, que nós precisamos demais hoje, nos dias de hoje. Hoje eu quero falar sobre esperança. Isolamento social versus governo estadual mentiroso. Covid-19 versus governo federal mentiroso. Ciência versus opinião. Achismo versus fatos. Vontade pessoal versus vida. Tomar vacina versus não tomar vacina. Tomar medicamento que não resolve. Não sei vocês, mas eu estou um tanto quanto cansado disso tudo. Esse exílio forçado já é difícil. Com essa briga de retórica, então, não ajuda nada, só aumenta o cansaço, a desesperança. Mas como nós podemos ter esperança em meio a isso tudo, em meio a essa situação toda que nós estamos vivendo, esse caos generalizado? Eu quero convidar você a ler comigo o Salmo 126, na nova versão transformadora. Diz assim: quando o Senhor trouxe os exilados de volta a Sião, foi como um sonho. Nossa boca se encheu de riso e cantamos de alegria. As outras nações disseram: o Senhor fez coisas grandiosas por eles. Sim, o Senhor fez coisas grandiosas por nós. Que alegria! Restaura, Senhor, nossa situação como os riachos revigoram o deserto. Os que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria, choram enquanto lançam as sementes, mas cantam quando voltam com a colheita. Salmo 26, um salmo litúrgico, um salmo de romagem. E o que isso significa? Significa que era um salmo que era cantado nas festas e nas peregrinações a Jerusalém. Um salmo escrito após o exílio que é um período histórico muito importante para nós entendermos o Antigo Testamento, um evento histórico muito importante para nós compreendermos o Antigo Testamento. Eu recomendo você estudar sobre o exílio, né?
Este salmo, cantado por este povo, portanto, em festa, para lembrar a volta a Jerusalém após o exílio, ele possui dois grandes blocos. No primeiro, ele vai falar sobre a alegria do retorno. Nós sabemos que nem todos voltaram depois de 70 anos no exílio. Alguns permaneceram lá na Babilônia, outros foram para outros locais ali ao redor de Babilônia. Nós não sabemos se esse salmo se refere ao primeiro retorno, em 536 a.C., ou após a conclusão do templo, em 516, ou ainda após as reformas de Esdras e Neemias, mais ou menos ali em 458, 444 a.C. Para entender bem o sentimento deste salmo, nós podemos fazer um contraste, comparar com o Salmo 137:1. No Salmo 137:1 diz: junto aos rios da Babilônia sentamos e choramos ao nos lembrarmos de Sião. E aqui há o grito de alegria, o grito de felicidade. O reconhecimento da ação de Deus por outras nações é mais um desejo do povo do que uma realidade propriamente. Moisés fez o mesmo ao orar, pedindo que Javé salvasse o povo no deserto, em Números 14. O outro grande bloco, primeiro grande bloco, a alegria do retorno. O outro grande bloco, a oração. O pedido de restauração aponta para a necessidade de conclusão do que foi começado. O retorno é o primeiro passo. Os riachos que ficavam secos na maioria do ano se enchiam conforme a estação das chuvas chegava, e isso garantia vida em todo o vale de Negueb, ao sul de Jerusalém. Houve choro, arrependimento e perdão. As lágrimas se converteram em riso. Foram chorando para a Babilônia, mas voltaram sorrindo para Jerusalém. E olhando para todo este contexto, que tem muito a ver com a história de Israel, com o período que Israel viveu no exílio, e também com aqueles que permaneceram sendo massacrados em Judá, olhando para este cenário do Salmo 126, eu quero falar com vocês hoje sobre duas consequências da esperança na nossa vida, e é por isso que eu quero desafiar você nesta manhã a alimentar a verdadeira esperança no seu coração. A primeira delas é que a esperança nos guia. Não é espera passiva, é espera ativa. Nós não esperamos parados, nós não esperamos de braços cruzados, como se nada fosse acontecer, como se num estalar de dedos as coisas se resolvessem. Não! Aquele povo que estava no exílio precisou se arrepender para que houvesse o derramar da misericórdia de Deus sobre ele. Aquele povo que por conta do pecado sofreu o juízo de Deus, você pode ver isso lendo um livro muito interessante, nós estudamos este livro aqui na Igreja Presbiteriana Independente de Tucuruvi, que é o livro de Lamentações. Nós estudamos mês passado na nossa série de mensagens. Leia Lamentações que você vai ver como o juízo de Deus agiu sobre este povo. E esse povo precisou se arrepender para que houvesse o derramar da misericórdia de Deus sobre eles. Santo Ambrósio, no século IV, escreveu que pecar é comum a todos os homens, mas arrepender-se é próprio dos santos. E eu concordo muito com essa afirmação de Santo Ambrósio. O arrependimento é o primeiro passo que todo pecador deve dar. Não existe cristão que não é arrependido. Não existe cristão que olha para a história da sua vida e diz assim, não tenho do que me arrepender. Não existe cristão que olha para a sua jornada e diz assim, está tudo certo, está tudo bem, eu não cometi nenhum erro. Não existe cristão que olha para Deus, que adora o Senhor, que clama ao Senhor, que louva ao Senhor, que não olha para dentro de si e não reconhece ali a necessidade do arrependimento, porque está diante de Deus, diante da bondade em pessoa. Nós desejamos muito viver dias melhores. Ah, que saudade da igreja, que saudade daquele encontro do povo,
sem distanciamento, daquele abraço na saudação da paz. Que saudade daquele boa noite caloroso. Domingo passado nós tivemos aqui na igreja de Tucuruvi a celebração de um batismo e pública profissão de fé, né, e uma outra pública profissão de fé. E que vontade que eu tava de abraçar aqueles dois homens que estavam sendo recebidos na IPE de Tucuruvi. Que vontade que eu tava de dar um abraço caloroso neles, mas a gente não pode. E nós aguardamos este dia melhor que virá e que nós vamos chegar nele com a graça do Pai. Mas esse desejo de viver esse dia melhor deve nos motivar a buscar os sonhos de Deus para as nossas vidas. Já tem uma enorme nuvem sobre a humanidade, chamada pandemia. Estamos convivendo com ela há 1 ano e meio. Essa enorme nuvem que toma conta de tudo e que tornou tudo muito mais pesado, tudo muito mais difícil, agora nos desafia a olhar para dentro de nós e olhando para os nossos problemas particulares, porque eles não deixaram de existir. Eles não sumiram da noite para o dia com a chegada da pandemia. Alguns se intensificaram. E olhando para estes problemas particulares, nós devemos buscar os sonhos de Deus para nós. Aquele povo se arrependeu do seu pecado e Deus os conduziu de volta à sua terra. Os feitos de Deus na nossa vida geram testemunhos. O que você tem a contar neste 1 ano e meio de testemunho da graça de Deus sobre a sua vida? Daquilo que você viu Deus agir na vida das pessoas ao seu redor? A esperança, ela nos guia, ela nos dá uma direção. E a nossa esperança não está firmada no ouro, na prata, nos carros de guerra, não está firmada no político A ou no político B, na esquerda ou na direita. Nossa esperança está firmada naquele que é o Senhor da vida, naquele que venceu a morte. A nossa esperança está firmada em Cristo Jesus. Se a esperança nos guia, a esperança, ela também nos motiva. Sabe o que eu acho mais interessante? É que o cristão, por ele ser uma pessoa que se arrepende, ele sabe que o arrependimento não é um fim em si mesmo. Eu estou arrependido, então tudo se resolve. Não. O Senhor nos perdoou, nós vamos voltar do exílio para Judá e agora vai tudo voltar a ser como era. Não, existe uma coisa chamada restauração. E restauração é processo, leva tempo. A restauração nunca produz efeitos apenas numa pessoa. Quando eu escolho me arrepender do meu pecado, caminhar segundo a vontade do Pai e trilho o caminho da restauração, a vida brota ao meu redor. E é por isso que eu desafio você a compreender que a esperança nos motiva a buscarmos restaurar as nossas vidas, os nossos relacionamentos, aquilo que nós necessitamos. Só que você vai fracassar nesse caminho, viu? Não quero te iludir, gente. Não quero te iludir. A gente fracassa, a gente erra. Nós vamos fracassar nesse caminho. Mas você precisa compreender que o fracasso é um evento, nunca uma pessoa. Você não é um fracasso. Fracasso é um evento na sua vida, é um momento, é circunstancial. Porque a nossa esperança está naquele que é o Senhor da vida, que transforma tudo, que muda a nossa realidade, que transforma a nossa vida de perdas, de derrotas, em uma vida de vitória.
Mas não é uma vitória que vai nos garantir sucesso no mundo com as pessoas, não. É a vitória da vida eterna que transforma vidas. Olha, eu quero te dizer o seguinte, se o seu presente hoje, se a sua situação atual hoje é de lágrimas, siga em frente. Continue, porque o futuro é alegria. E não, eu não sou nenhum vidente. Não, eu não tenho dom de profecia. Isto é o que Deus nos garante em Cristo Jesus, porque Ele enxugará do rosto toda lágrima. Já não haverá mais morte, já não haverá mais lágrima, já não haverá mais choro, porque tudo se fez novo. Aquele povo que saiu de Judá, preso, acorrentado. E não é que era acorrentado pelo pé, não, viu, gente? Pelo nariz, assim. Eles botavam uma argola no nariz e acorrentavam no da frente. E assim ia em fila, acorrentados, presídio. Esse povo que saiu cativo, preso, e foi para uma terra estranha, com povos estranhos, assentados ao redor da Babilônia. Esse povo que saiu preso e acorrentado voltou liberto. Por isso eu quero te dizer hoje, se algo te prende, se algo te acorrenta, se prepare. Se prepare para a liberdade, porque ela vem. O nosso Deus quebrou as cadeias, rompeu as correntes que nos prendiam ao pecado para nos garantir vida e vida eterna. E eu quero concluir essa mensagem dizendo a você que nós vivemos dias difíceis, sim. Nós temos diferenças de opiniões diante dos fatos, mas essas diferenças de opiniões não podem nos afastar nem do convívio comunitário, nem do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos a politização de questões cruciais para a vida. Não se pode politizar mais de 500 mil mortes. São vidas que se perderam. Nós temos uma romantização do que é o reino de Deus. Como se ele fosse apenas para o futuro, como se ele fosse apenas uma esperança perdida lá na frente, ou uma esperança fixa lá no futuro, quando na verdade o reino de Deus é hoje, ele está acontecendo agora comigo e com você, neste exato momento, e nós estamos aqui celebrando 5 anos de presença presbiteriana independente em São Carlos, onde o reino de Deus está acontecendo com vocês aí, e o reino de Deus está acontecendo comigo aqui em São Paulo. O convite do Salmo 126 é para olharmos para Deus e compreendermos que Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa esperança. O que nós vivemos hoje, o momento difícil que você vive hoje, o seu momento difícil particular, o nosso momento difícil comunitário, o momento difícil mundial que nós vivemos hoje é circunstancial. A esperança que nos move para a vida eterna. E é por isso que nestes 5 anos de IPI São Carlos, eu quero dizer a vocês, tenham fé. Alimentem a esperança. Porque nós não podemos jamais calar a nossa voz, nem deixar de olhar para aqueles que necessitam, aqueles que são acorrentados. Se você se sente acorrentado, tenha fé, tenha esperança. Jesus já quebrou essas cadeias que te prendem. E eu digo a vocês hoje, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor, instaura o teu reino. Vem, Senhor, transforma as nossas vidas e a nossa realidade. Consuma o tempo. Vem, Senhor. Essa é a nossa esperança. Ele veio, ele viveu, ele é que morreu, ele ressuscitou e ele voltará. Maranata, ora vem,
Senhor Jesus. Não fica bem se a gente passa bem o outro carestia. Ainda mais quando se sabe que fazer e não se faz. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, vendeu o homem o que tinha e repartiu. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E quando Saulo converteu-se a Cristo, lhe faltou amigos, alguém que fosse companheiro, fonte de consolo e abrigo. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, foi o homem procurá-lo, dando-lhe a mão. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E quando a igreja se espalhou para todo canto que havia, por providência por mão de Deus chegou a Antioquia, precisando de um pastor de almas, mesmo de um pastor de homens, foram procurar ele e qualificou. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Que maravilha! Depois de ouvirmos a palavra, vamos orar para encerrar esse momento de celebração. Eu convido você comigo a orar nessa hora. Deus de amor, bondoso Deus, nosso coração se alegra por ouvir novamente a Tua palavra. Obrigada porque a Tua palavra nos anima, nos vivifica e nos desafia, ó Deus. Pai, nós te agradecemos que nós possamos ouvir sempre a Sua voz no meio de tantas vozes. Nós agradecemos, ó Deus, pelos nossos 5 anos de existência, por essa comunidade. Como congregação também agradecemos pela Maria José, a nossa diaconisa, agradecemos pelos diáconos e diaconisas da IPI do Brasil, que no último dia 9 celebraram o seu dia. Te louvamos agradecidos também, Senhor, porque dia 10 celebramos os 5 anos do primeiro culto que nós tivemos, ó Deus, reunidos, e clamamos a Ti que o Senhor esteja à frente, Pai, confirmando, abrindo as portas, para que no dia 1º de agosto nós possamos novamente nos reunir de forma presencial, Pai. Clamamos a Ti, Senhor, nessa hora também por todas as pessoas que têm sofrido por causa do Covid, Senhor Deus, ser misericordioso. Pai, em nome de Jesus, clamamos de forma especial pelo reverendo Ricardo Bento. Também, Senhor, pedimos para aqueles que estão nos leitos de enfermaria e UTI de todo o Brasil, Pai. Clamamos pelo fim dessa pandemia, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Também clamamos, ó Deus, para aqueles que estão doentes, Pai, de outras enfermidades. Te pedimos também de forma especial pelos idosos da nossa igreja, seja com a Dona Heloína, com o seu Pedro, Pai, com a Dona Laurinha. Abençoa esses teus servos, ó Deus, que pela idade têm sido afligidos, ó Pai. Pedimos, ó Deus, também por aquelas
aquelas famílias enlutadas nessa hora, que perderam seus entes queridos. Pai, ser misericordioso, fortalece, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Também pedimos, ó Pai, que olhes por todos os seus filhos e filhas, ó Pai, que estão na linha de frente do combate e tratamento dessa pandemia, Senhor. Lembramos, Pai, também dos pedidos de oração que os nossos irmãos fazem na reunião de pequeno grupo nas quintas-feiras. Clamamos a Deus por cada pedido depositado ali, por cada um que participa, pelos membros dessa igreja, Senhor Deus, que se reúnem aqui em São Carlos, por cada família, Senhor. Também te pedimos pelos pastores, ó Pai, de forma especial pelo reverendo Andrés, pelo reverendo Valdinei, pela minha vida, Senhor. Fortalece, dá direção no nosso ministério, Senhor. Guia-nos sempre, Pai, para a honra e glória do seu nome. Abençoa a tua igreja, nós pedimos. E o tudo mais, que aqui não colocamos, mas que o Senhor sabe das nossas necessidades, entregamos a ti juntamente com a oração que o teu Filho nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção, que o Senhor nosso Deus vos acompanhe e vos guarde, que Ele vos ensine a viver o Evangelho no dia a dia de cada um. Que Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja contigo, aonde você estiver, hoje e sempre. Amém. Que você possa ir em paz, que você possa lembrar do seu chamado de forma especial. Nós louvamos e nós te agradecemos pela sua vida e eu desejo uma boa semana em nome do Senhor Jesus. Amém. Oi, Cristo vem me buscar, para os céus me levará, e o Cordeiro prometido voltará. Deus me levará, e o Cordeiro prometido voltará. Oh, glória, aleluia, Maranata, vem Jesus. Sou liberto pelo sangue desta cruz. Liberto pelo sangue do Senhor. Mas Cristo manda atento estar, vigiai e sempre orai, para o toque da trombeta escutar. E ó que gozo eu vou sentir,